religião que vem com todas essas características. Verso de número 5, bora lá na leitura? Olha só, e na sua testa estava escrito o nome, Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a, eu maravilhei-me com grande admiração. Olha que coisa interessante. Então, essa religião, ela é mística. Essa religião pauta-se pelo mistério, pauta-se pelos milagres, pauta-se pelas realizações, pauta-se pela manipulação do poder, que é chamado de feitiçaria, né? Onde a ênfase é o milagre, onde a ênfase é o extraordinário, onde a ênfase é as realizações poderosas e tudo mais. Então ela se caracteriza por isso, que é a Babilônia mesmo, do Antigo Testamento lá, né? Aquela que mexia mesmo com as questões satânicas. Veja só, verso 7. E o anjo me disse, por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta, que a traz, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Olha só, então a gente vê aqui duas figuras, a mulher, né, e a besta que a traz. A gente vê a junção e a união, que a gente já leu lá atrás. A força política e a força religiosa. A mulher é a força religiosa, tá certo? A outra besta é a força política. Olha que coisa interessante, amado, aqui, tá certo? Uma contribuindo e se misturando uma com a outra, né? Verso de número 8. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Olha, parece que o negócio está complicando aqui. Verso 9. Aqui há sentido, que tem sabedoria. As 7 cabeças, ele explica aqui, as 7 cabeças são 7 montes, sobre as quais a mulher está sentada. Veja só. E são também 7 reis. 5 já caíram, e um existe, outro ainda não é vindo. Que coisa interessante, amados. Ele está comparando aqui os impérios que houveram na antiguidade. Aqui ele está falando o seguinte, são 5 reis, né? 5 reis. 5 já caíram. Ele está se referindo aqui, quem caiu? Os impérios. Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, 5 caíram. Não é isso? 5 caíram. Um existe. O que existia naquela época? Roma, o 6º. Outro ainda é vindo. Então viria um outro, que é o 7º. Então ele está falando aqui de um sistema semelhante ao Império Romano. Não estou dizendo que a Roma vai ser restituída, mas diz aqui que a mulher estava sentada em 7 montes. O único país que nós temos, aliás, a única cidade no mundo que nós temos, que é edificada sobre 7 montes, é Roma. São 7 montes que existem, que sustentam a cidade de Roma: Capitolino, Aventino, Quirinal, Viminal, Coelho, Esquilino, faltou um aqui que eu esqueci, mas são 7 montes, tá certo? O sistema romano, não é Roma propriamente dita, não é o Papa, não é isso que nós estamos falando. Ele está trazendo aqui que o sistema, porque era o império que vigorava na época, né? Então João está pegando, ou aliás, está recebendo essa revelação naquele contexto. Então olha só, 5 caíram, um existe, Roma, outro ainda vai vir, né? Ou seja, o antigo Império Romano na forma, na maneira, tá certo? E quando vier, porém, que convém que dure um pouco tempo. E a besta que era e já não é ela também o 8º, e é do 7, e vai à perdição. Olha que coisa aparentemente confusa. Então, houveram 5 impérios, caíram, um existe, Roma, vai surgir outro, que é o império, a forma do Império Romano, e de lá sai um que é de fato o governo do anticristo. Tá certo? Esse é o sentido aqui. Verso de número 12, vem se explicando aqui, só a gente ler aqui e dar um pouquinho de atenção. E os 10 chifres que viste são 10 reis, 10 governantes, que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, por um momento curto, né? Juntamente com a besta. Estes têm o mesmo intento e entregarão o seu poder à autoridade à besta. Olha só, amados. Então, há o anticristo, há o falso profeta,
né? Aquele que de fato quer ser o governo mundial, e as nações darão poder a ele, né? E é interessante que, um pouquinho mais para trás, verso 6, que eu acabei não explicando, a mulher está embriagada com o sangue dos santos. A perseguição que foi feita em toda a história e que ainda será feita com o povo de Deus, com os discípulos e discípulas de Cristo, que ainda é feito em alguns países esporadicamente, mas em toda a história e será lá no fim também. O povo de Deus sempre foi e sempre será perseguido e morto, torturado, martirizado, amados. No final dos tempos não é diferente. Verso número 14. Esses combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamado eleitos e fiéis. E disse-me, as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. Está vendo a explicação daquilo que eu falei? Né? As águas. Então olha que interessante que a leitura... Está vendo quando a gente fala assim, nossa, o livro de Apocalipse é tão difícil? Amados, tem muita passagem que é autoexplicativa. Que é só a gente continuar lendo um pouquinho para frente, com mais atenção e calma e comparando. Muitos textos do Apocalipse, ele explica ele mesmo. Então aqui fala, as águas são, então, onde a prostituta está, que representa, né, essas águas, povos, multidões, nações e línguas. E os 10 chifres que viste na besta são os que aborrecerão a prostituta. Olha só. É uma confusão doida, é um negócio de louco, né? Então, assim, o que Satanás propõe é só isso mesmo, confusão, loucura, é a Babel dos homens lá de Gênesis. O que é Babel? Confusão, né? E aqui é outra Babel, confusão. E o que são as religiões hoje? Uma confusão só, que ninguém se entende, né? Não, é cada torre de Babel que vai se erigindo, é um negócio assim de louco, coisa de doido. Meu Jesus. Verso 16. E os 10 chifres que viste na besta são os que aborrecerão a prostituta, e a porão desolada e nua, e comerão a sua carne, e a queimarão no fogo. Porque Deus tem posto em seu coração que cumpram o seu intento, e tenham a mesma ideia, e que deem à besta o seu reino, até que se cumpram as palavras de Deus. E a mulher que vistes é a grande cidade, que reina sobre os reis da terra. Olha que coisa interessante, irmãos. A mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra, que é de fato essa religião aí dos últimos tempos. Meus amados, será que vocês seguram algum tempinho mais aí para a gente ver se consegue entrar no capítulo 18 aqui? Quem me dá aí mais 5 minutos? 5 minutos. 5, levanta a mão assim, 5 minutos. Ninguém cai mais nessa, né? 5, 10, 15, 20. 20 minutos então eu tenho aí. 5 de cada. É pegadinha, né? Pegadinha gospel. Então vamos lá, mas eu não vou tudo isso não, porque senão eu canso vocês aí, tá bom? Mas vamos lá, porque aqui é a continuidade do capítulo 17. O 18 está falando, ou dando continuidade ao mesmo assunto, tá? E depois dessas coisas, olha só como é a continuidade. Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios. Lembra que eu falei que haverá uma atuação muito intensa, demoníaca no mundo, né? Então aqui, ó, se tornou morada de demônios e abrigo de todo espírito imundo, e refúgio de toda ave imunda e aborrecível, porque todas as nações beberão do vinho da ira da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância das suas delícias. Todo mundo leva vantagem comercial aqui, né, irmão? A religião dá um dinheiro danado. Ou se dá. Vai falar lá do padre Cícero lá, pra você ver. Não é nem pela religião em si, é o comércio. Lembra da Diana, a deusa Diana dos Efésios? Por que houve a revolta lá em Atos? Porque ali eles vendiam tudo que pertencia a Diana, era o comércio da cidade, né? Vai falar em tantas outras... É o comércio, amados. O que virou hoje o gospel? Não é o mercado? Acho que eu falei, não sei se foi nessa matéria, sei com vocês. É o mercado. É o mercado hoje. Todo mundo leva vantagem. O público são quase 50 milhões de evangélicos no Brasil. É muita gente, é mercado. Não é não? Então vai mexer nesse negócio aí. Mexeu no bolso. É um negócio terrível. Então vamos lá, verso 4. E ouvi outra voz do céu que dizia, sai dela, povo meu. Olha só a expressão, sai dela, povo meu,
para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras das suas pragas. Lembra que eu falei para vocês guardarem a expressão lá do Paulo a Timóteo? Afasta-te deles, não é? Olha a repetição aqui. Sai dela, povo meu. Lembro também da recomendação lá em Gênesis de Ló, se não me falha a memória, né? Escapa-te por tua vida, sai dessa cidade, foge disso. Tem gente que acha que vai... Irmãos, eu vejo alguns irmãos sofrendo em alguns lugares e eu disse, não, aqui que eu vou mudar esse trem. Muda não, muda não, muda não. Se o Espírito Santo não está conseguindo mudar o coração de muitas pessoas, a gente acha que vai fazer o quê? Pelo amor de Deus, não é? Então tem gente que fica, sabe que o negócio ali não tem nada a ver com Deus e acha que é o salvador da pátria. Eu falei, rapaz, Jesus já veio, já... Vamos lá. Verso de número 4, né? Eu ouvi a voz do céu que dizia, sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Amados, é muito difícil conviver em certos lugares e não ser participante, porque o negócio é tão intenso. Ou você sai, ou você participa. Ou você vai ser morto. Não tem outra via, né? Você está num lugar, o povo ali não quer fazer a vontade de Deus. Não tem jeito, não vai. Ou você se une a eles, ou você então sai deles. Ou então eles vão te matar. É essa a questão. E aí a recomendação é, sai para que vocês não sejam participantes dos seus pecados e para que também não incorra nas suas pragas. Porque já os seus pecados se acumularam até o céu. E Deus se lembrou das iniquidades dela. É interessante que aqui a gente vê que Deus está atento a tudo que é feito, principalmente no nome dele, e não tem nada a ver com ele. A Bíblia diz aqui que a iniquidade deles chegaram até o céu. É interessante essa expressão que ela vem do Antigo Testamento, né? Lá em Gênesis, inclusive. A ideia é como se fosse acumulando pecado, 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 e alcançasse o céu, e atingisse a santidade de Deus. Chegou a medida, a expressão é essa, né? Encheu a medida dos amorreus, encheu a medida de pecado. Então é como se fosse enchendo mesmo, ou acumulando assim até chegar ao céu. Aí Deus vem com a sua santidade, com a sua justiça, e traz então o juízo justo, né? É a ideia aqui, Deus está atento. As pessoas fazem o que fazem e pensam assim que não, isso aqui não vai dar em nada. Não, amados, a gente tem um juiz de toda a terra que vai julgar todos, principalmente aqueles que usurparam do seu nome, usaram do seu nome para se beneficiar, aqueles que falaram em nome de Deus e Deus não estava dizendo coisa nenhuma, se beneficiaram, usaram os dons, a influência, né? Usaram os recursos, usaram as estruturas, usaram aquilo que era de Deus, em nome dele, mas tiraram ele de cena. Então Deus está atento a tudo isso. Tornar-lhe a dar como ela vos tem dado, verso 6, e retribuir-lhe em dobro conforme as suas obras. No cálice em que vos deu a beber, dai-lhe a ela em dobro. Quanto ela se glorificou e em delícias esteve, foi-lhe outro tanto de tormento e pranto, porque diz em seu coração, estou assentada como rainha, não sou viúva, e não verei o pranto. Portanto, um dia virão as suas pragas, a morte, o pranto e a fome. Será queimada no fogo, porque é forte o Senhor, Deus, que a julga. E os reis da terra que se prostituíram com ela, e viveram em delícias, e chorarão, e sobre ela prantearão, quando virem a fumaça do seu incêndio. Estarão de longe pelo temor do seu tormento, dizendo, ai daquela grande Babilônia, aquela forte cidade, porque numa hora veio o seu juízo, e sobre ela choram e lamentam os mercadores da terra. Os mercadores, prejuízo é grande, porque ninguém mais compra as suas mercadorias de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérola, de linho fino, de púrpura, de seda, de escarlata, e toda madeira odorífera, e todo vaso de marfim, todo vaso de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro, de mármore. Ih, irmão, tem um monte de coisa aqui que se eu for falar, acho que vai sair língua estranha, viu? Vamos pular para o 14? Não, vamos ler o 13 aqui, que tem um negócio interessante. Calma aí. Cinámomo, e cardâmomo, e perfume, e mirra, são produtos, né? Materiais. Incenso, e vinho, e azeite, e flor de farinha, e trigo, e cavalgaduras, e ovelhas, e mercadorias de cavalos, e de carros,
Aqui que eu queria pegar aqui, ó, que eu não poderia pular e eu ia pular. E de corpos e de almas de homens. Essa religião vem de tudo, inclusive alma de homens. Olha só. Paulo disse, numa das suas cartas, se não me falha a memória, 2 Tessalonicenses, farão negócio de vocês nos últimos tempos. Né? Mercadores da fé. Venderão cabeça de pessoas como se fosse cabeça de gado. Eu nem quero falar de algumas realidades que alguns de vocês podem saber aí, né, que o povo vem de igreja com todo mundo dentro. Gente que usa, amados, né? Gente que usa aí o povo de Deus e vende as almas das pessoas. Olha a característica da religião dos últimos tempos. Dentre as mercadorias estão pessoas como objetos para se beneficiarem. Então a gente precisa ter muito cuidado, estar atento a essa realidade. Gente tem sido objeto dentro de igrejas, na mão de líderes, números, produção, multiplicação, né? Toda essa questão, números, impérios, conta-se. Amados, quem conta, na verdade, ele é incentivado, não é essa palavra, ele é estimulado por Satanás. Sabe por que eu digo isso? Porque quando eu pego Davi lá atrás, quando ele foi enumerar o povo de Israel para ver qual era o tamanho do exército que ele tinha juntado, e o profeta disse, não faça isso, homem de Deus. Não faça isso. O profeta identificou que não seria bom essa questão de números. Não, Deus é que dará a vitória, não é pelos números. E a gente vê muitas pessoas hoje, amados, num negócio muito complicado, colocando os números como se fosse uma vantagem. Minha igreja tem tantos membros, minha classe tem tantos alunos, eu já ganhei tantas almas, eu já preguei para tantas pessoas, Então, números, isso não nos interessa, os números são para Deus, porque a glória é para Ele, né? Então a gente precisa ter muito cuidado aqui. E as pessoas têm sido números, olha que coisa terrível, e objetos, inclusive descartados, porque não são mais úteis, porque a utilidade é enquanto está contribuindo para aquele projeto e para aquela máquina. E Jesus nunca descartou ninguém, nem o próprio Judas. Na última hora ele ofereceu o prato, está aqui, Judas, tu é mau caráter, eu sei. Satanás encheu teu coração, eu sei que você vai fazer e vai me trair, mas eu não altero o meu caráter porque o teu caráter é mau. Está aqui, Judas. Então é um negócio... Vamos lá, verso 15. Os mercadores dessas coisas que com elas se enriqueceram, os mercadores dessas coisas que com elas se enriqueceram, estarão de longe pelo temor do seu tormento, chorando e lamentando. Nessas horas aqui, cada um por si, né? E Deus por ninguém. E dizendo, ai, ai, daquela grande cidade que estava vestida de linho fino, de púrpura, de escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, porque numa hora foram assoladas tantas riquezas. Todo piloto, todo que navega em naus, todo marinheiro, todos que negociam no mar se puseram de longe. E vendo a fumaça do seu incêndio, clamaram dizendo, que cidade é semelhante a essa grande cidade? E lançaram pó à cabeça e clamaram chorando, lamentando e dizendo, ai, ai daquela grande cidade, na qual todos que tinham naus no mar se enriqueceram em razão da sua opulência, né, da sua grande riqueza, porque numa hora foi assolada. Alegra-te sobre ela, o céu e vós santos apóstolos e profetas, porque já Deus julgou a vossa causa quanto a ela. E um forte anjo levantou uma pedra com a grande mó e lançou-a no mar, dizendo, com qual ímpeto será lançada a Babilônia, aquela grande cidade, e não será jamais achada. E em ti não se ouvirá mais a voz de arpistas, e de músicos, e de flauteiros e de trombeteiros, e nenhum artifício de arte alguma se achará mais em ti, e ruído de mó em ti se não ouvirá mais, e luz de candeia não mais luzirá em ti, e voz de esposo e de esposa não mais se ouvirá, porque os teus mercadores eram os grandes da terra, porque todas as nações foram enganadas pelas tuas feitiçarias. Olha só, os milagres, né, irmão? As coisas extraordinárias, que de Deus não tem nada não. E nela se achou o sangue dos profetas, dos santos e todos que foram mortos na terra. Queridos, deixa eu fechar aqui dizendo o seguinte, essa religião tem tudo. Essa religião tem poder, tem dinheiro, tem pessoas, tem estrutura, tem beleza, tem estética, tem milagre, tem cura, tem poder, tem profecia, tem visão, tem tudo aqui. Tudo que o povo gosta, tudo que atrai, tem tudo. Houve uma conversa
de 2 sacerdotes católicos, numas décadas passadas. E eles disseram assim: rapaz, a gente percebe que a igreja tem perdido muitos fiéis. E o que está acontecendo? Porque nós temos muita coisa. Nós temos a história, nós temos a estrutura, nós temos influência política, nós temos prata e ouro. E por que nós estamos perdendo, então, fiéis para esse movimento? É porque, um disse assim, é porque nós temos a prata e o ouro, mas eles têm um tal de levanta e anda em nome de Jesus. Estou perdendo fiéis por causa disso. Mas eu fico pensando, queridos, o que o levanta e anda, ou seja, os milagres, que é o chamariz, e foi o chamariz na década de 50, 60, 70, 80 e 90 no nosso país, e ainda é hoje, de alguma maneira, mas bem diminuído, mas que foram nessas décadas aí, pelo menos 4 décadas, essa avaliação histórica, isso aí atraiu muita gente, né? Só que muitos foram atraídos por aquilo que Jesus disse que não deveriam ser atraídos, pelos benefícios próprios, pelo socorro individual, por atender às suas carências, porque uma multidão no capítulo 6 de João foi descrita seguindo Jesus. Jesus, ele multiplicou pães, atendeu, fez um milagre e atendeu o desejo daquelas pessoas e foram arrebatar Jesus para ser rei. Ele disse: não, vocês me seguem pelo pão que eu dou para vocês. Não é porque vocês me reconhecem como Senhor e Salvador. Vocês querem o que eu posso fazer em benefício de vocês. Um discurso tão duro, amados, que mais de milhares, 7 mil, acho, pessoas, vazaram, deixaram Jesus. Sobrou quem? 12. 12. Se sou eu, falo, rapaz, tanta gente que tinha no meu seminário ficou 12, deixa eu preservar esses 12. Jesus disse: se vocês quiserem ir, pode ir também. Eu não quero ninguém me seguindo com motivações erradas e pelas coisas que eu posso fazer por eles. Eles têm que me servir entendendo quem eu sou, o Salvador deles, o Criador deles, o Deus deles, né? Então a gente precisa ter muito cuidado com essa religião que se apresenta em nome de Deus, apresentando como critérios de bênçãos de Deus, realizações, feitos, pessoas. Não são critérios de Deus essas coisas, amados. Não são, tá certo? Milagres não são. A gente viu aqui que essa religião, ela tem poder, ela realiza milagres, ela trabalha com o místico, né? Ela tem muita coisa extraordinária. E Jesus disse: vão vir até mim no final dos tempos, no juízo final. Diz: Senhor, mas em teu nome nós expulsamos os demônios, nós curamos os enfermos, nós falamos em outras línguas. E Jesus disse: apartai-vos de mim, malditos, vocês que praticam a iniquidade, não conheço nenhum de vocês, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Mas essa religião, que pauta-se pelo extraordinário, que pauta-se pela realização, a gente tem que ter muito cuidado, queridos, tá certo? Para não cair nessa armadilha religiosa. Então, assim, qual é o critério para a gente falar, não, de fato, isso aqui é uma proposta de Deus? Quando existe amor, quando existe verdade de Deus, quando existe sensibilidade humana, quando existe renúncia, quando existe entrega, quando existe partilha, quando existe comunhão, quando existe oração e desejo intenso pelas coisas espirituais, que tem o desprendimento das coisas aqui desta vida para ajudar pessoas, quando preservam e priorizam amizades e relações mais do que estruturas, famas e ministérios. A gente precisa entender que o Evangelho, ele é simples, e ele vem numa proposta simples, não é enfeitado pelo pavão, amados. Cuidado com grandes oradores. Cuidado com gente que aparenta ter muita sabedoria, palavras difíceis, né? Parece que Deus está operando por meio daquela pessoa porque há sinais, há milagres. A gente viu também que isso não é critério. Então, como que a gente avalia se aquela pessoa é de Deus ou não? João disse: ama, é de Deus. Não ama, não é de Deus. Ama, conhece Deus, está na luz. Não ama, está em trevas, é filho do diabo. Ama. É umas palavrinhas bem brandas, né, que o João, apóstolo do amor, usa, né? Né? Ama a Deus, serve o seu próximo. A gente conhece muito João 3,16, não é?
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, tal. 3,16. Mas 1 João 3,16, que o apóstolo disse assim: aquele que ama dá vida pelo seu irmão. Olha só, versos 17 e 18. Aquele que tem bens neste mundo e vê o seu irmão necessitado e lhe cerrar o coração, estará nele porventura o amor de Deus? Amados, não amemos somente de palavras, mas por obra e em verdade. Critério, discípulo de Cristo, de uma igreja saudável, é se ama. Ponto final, amados. É isso. Você acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa, a cada dia mais, reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus te abençoe.